Fala, povo de Deus, que a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Deus abençoe. Bem-vindo a mais um devocional profético. Todo domingo às 8 horas da manhã. Eu tenho uma mensagem para você. Abre sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aleluias! Veja que, mesmo sendo os apóstolos, os discípulos de Jesus, que estavam andando lado a lado de Jesus, eles tinham a tendência de qualquer outro ser humano, de querer ser maior, de aparecer, fazer com que as pessoas o reconheçam acima das outras. Essa é a tendência de qualquer ser humano. Qualquer pessoa, em algum momento, ela vai querer sobressair. Mas nesse caso, eles estavam tratando do reino dos céus. E Jesus, com sua infinita sabedoria, sendo Deus, pega uma criança, coloca no meio deles e diz: se vocês não se tornarem como uma criança, igual essa criança, vocês jamais herdarão o reino dos céus. Percebe-se que essa palavra, Jesus nos ensina muito, porque querer alcançar, querer chegar em algum lugar, querer ser alguém não é errado. Até porque Jesus, ele ensina que o errado não é querer estar, não é querer chegar, mas é a maneira que você vai chegar. E Jesus dá um exemplo da maneira que devemos ser, como uma criança. Uma criança tem um coração muito extraordinário. O coração da criança é sensacional. Eu acho que é o sentimento mais puro que se aproxima do sentimento de Cristo, que mais se parece com o sentimento de Jesus, é o sentimento de uma criança. Aí talvez você esteja analisando, mas a criança também tem defeitos. Sim. Você acha que uma criança, ela mente? Responde aqui embaixo para mim nos comentários, se sim ou não. Vou esperar você escrever. Se você falou que sim, você acertou. Porque a criança, ela mente, mesmo na inocência. Então não é esse tipo de sentimento, não é esse tipo de maneira, de forma que devemos ser como a criança. Jesus estava falando do coração, da pureza, da humildade de uma criança. Sabe, hoje eu fui fazer uma rotina médica numa clínica e ali eu estava esperando a consulta e tinha várias pessoas. E no meio dessas pessoas tinha uma mãe com 2 crianças. Uma menina baseada numa idade de 6 anos e um menininho que tinha uns 3, 4 anos de idade. E ali aquela mãe, ela se sentou ao lado de um senhor e essa criança, esse menino de 3 anos, sentou no meio da mãe e desse homem. Essa criança começou, articular com esse senhor, mesmo não conhecendo ele. E logo em seguida, mesmo sem conhecer, ela deu um abraço naquele senhor, não se importando quem era, não se importando com a cor, não se importando com o grau dele, se era pobre, se era classe média ou se era rico. Ela apenas agiu com sentimento, um coração puro. E o mais interessante foi a preocupação que aquela criança estava com aquele senhor, porque a mãe se retirou e sentou em outro banco mais próximo da sala do médico e chamou a criança para sentar do lado dela. E a criança se retirou e ela chamou o senhor, falou: vem, tio, senta aqui do meu lado. E o senhor não saindo, ela retornou e sentou do lado novamente daquele senhor. E todos que estavam ali ficou admirando o carinho que aquela criança, o cuidado que ela teve com o senhor, mesmo não conhecendo. Percebe-se que como o coração de uma criança é o que mais se aproxima do coração de Deus, dos sentimentos de Deus, porque é assim que Deus quer que nós agimos. É por isso que Jesus, ele repreendeu e corrigiu os apóstolos,
mostrando que se nós não se tornarmos como uma criança, jamais entraríamos no reino dos céus. Porque a criança, ela é a que mais, provém do mandamento a qual Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque você amar o filho, aquela criança, ele amar a mãe e o pai, seria algo natural. Você amar o seu familiar é algo natural, porque é alguém que está próximo a você, do seu sangue, da sua família, do seu convívio. Mas o difícil do ser humano é amar o próximo, a quem ele não conhece, a quem não sabe quem é. Esse é o sentimento que devemos ter de uma criança dentro de nós, para que assim possamos herdar o reino dos céus, amar as pessoas, orar por todos, interceder pelo próximo, ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa com coração segundo o coração de Deus. Agimos com um coração puro como o de uma criança, estender a mão para as pessoas, ajudar, aconselhar, ter paciência, saber lidar com as pessoas. Nós somos seres racionais, temos cérebro, temos pensamentos, conseguimos raciocinar o que vamos fazer ou da maneira que vamos agir. Então não tem desculpa quando você trata uma pessoa mal, quando você trata uma pessoa com ignorância, porque você consegue pensar, você pode pensar antes de agir. Esse é o sentimento, essa é a maneira. Mude seu coração, seja como uma criança, porque aquela criança que estava naquela clínica, ela me ensinou muito, porque quando eu olhava ela fazendo aquele tipo de gesto, de atitude com aquele senhor, o Espírito Santo falava com o meu coração e me dava essa mensagem para que hoje eu viesse trazer aqui nesse devocional. Porque ali eu fui ministrado, porque eu pude ver o quanto nós temos que aprender ainda para entrar no reino dos céus. E o nosso maior exemplo é a criança. Olhe para ela, veja o sentimento, porque eu tenho certeza, se você pegar uma criança, o seu filho, e abandonar ele na rua hoje, e amanhã você o buscar de volta, ele irá te perdoar, te abraçar e irá se esquecer de tudo que você fez por ele. Porque o coração puro é o coração que faz herdar o reino dos céus. Que assim eu, você e todos nós possamos ser. Feche teus olhos, ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu quero ser como aquela criança a qual eu vi naquela clínica hoje. Como o Senhor pregou para mim hoje, Pai. Como o Senhor falou no meu coração enquanto eu estava ali. Eu até mesmo não entendi porque eu estava naquela clínica. Porque os exames a qual eu fiz não constaram nada. Eu achei que foi uma perca de tempo. Mas na verdade, o Senhor só queria falar comigo. E através de um gesto tão simples, através de um momento a qual eu nunca esperava que o Senhor pudesse ministrar o meu coração. Mas o Senhor ministrou, o Senhor falou comigo para que eu viesse falar com o teu povo através desse vídeo, que nós devemos ser como uma criança, que o Senhor possa nos ensinar todos os dias, que nós possamos rever as nossas atitudes, os nossos gestos, a maneira que estamos tratando as pessoas do próximo, que possamos amar mais aqueles que estão distante de nós, que não são nossos familiares, mas que são pessoas comuns no dia a dia. Meu Deus, que nós possamos estender mais a mão, que nós possamos abraçar mais, falar mais do teu amor, orar mais pelo nosso próximo. Senhor, nos ensina, nos corrige, nos exorta, mas não permita que nós possamos perder a vida eterna, a salvação, porque o maior prêmio do homem, de qualquer ser humano, a maior grandeza do homem, da humanidade, é receber a coroa da vida e sermos salvos. Senhor, em nome de Jesus, é isso que eu te peço, Pai. E se alguma pessoa que está aqui agora ouvindo essa oração, que está recebendo essa mensagem, essa oração no final desse vídeo, ela esteja, meu Deus, passando por um momento difícil, uma necessidade, agora como através dessa palavra que o Senhor nos ensinou, como o Senhor falou conosco, eu quero orar pelo meu próximo e pedir que o Senhor cuide dele, que o Senhor cuide dela, que o Senhor alcance essa pessoa onde ela estiver, dando a cura, dando a libertação, suprindo a necessidade a qual ela está passando, meu Deus. Que o Senhor possa enviar anjos em nome de Jesus sobre a casa dela,
sobre a vida dela. Eu profetizo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, meus amados. Não esqueça, deixa o seu like nesse vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal e compartilhe com todos. Em nome de Jesus. Até a próxima.